Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando com você é o pastor Hudson Horta Andrade e primeiramente eu gostaria de dizer a alegria de ter você aqui conosco em mais um vídeo. E hoje eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta: você se envergonha de Jesus? Você tem vergonha de dizer que você é um cristão? Você tem vergonha da sua fé? Diante das pressões sociais, quando te perguntam em sua escola, em seu trabalho ou até mesmo nas reuniões familiares sobre quem é Jesus, ou então sobre a sua fé naquilo que você crê, você tem vergonha de dizer que você é cristão? Ou pelo contrário, você tem a grande alegria de dizer quem você é, o Deus ao qual você serve? Eu gostaria de compartilhar o texto que se encontra em João, capítulo 12, versículos 42 e 43, para que você possa refletir neste dia. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vejam a riqueza que existe neste texto. Na época de Jesus, muitos creram nele como Senhor e Salvador. Muitos creram nele como mensageiro da palavra de Deus. Muitos creram nele como um verdadeiro profeta vindo da parte do Senhor. Mas não o confessavam, não diziam a sua fé, porque estavam com medo da pressão social que aqueles fariseus poderiam fazer em suas vidas. E muitas vezes não é assim conosco também. Às vezes nós cremos em Jesus Cristo, mas nós não queremos declarar a nossa fé para não ficarmos mal em nosso trabalho, para não sermos perseguidos por um professor, para não arrumarmos certos tipos de atritos com as pessoas que estão ao nosso redor, seja na nossa família ou seja lá quem for. Porém, veja o que o texto nos diz sobre essas autoridades que creram em Jesus, mas que, para que não ficassem mal com os fariseus, elas não confessavam e não declaravam a sua fé no Salvador Jesus Cristo. Diz assim no versículo 43, percebam aí comigo: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, porque eles amaram mais a glória dos homens, aquela coisa de ficar bem com todo mundo, ou então aquela coisa também de não perder certos privilégios, eles não confessaram a Jesus. Só que o texto ele é bem enfático ao dizer que estas pessoas preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. O que nos mostra que essas pessoas elas preferiram o louvor dos homens do que a alegria de estarem satisfazendo a vontade de Deus em suas vidas. E veja, querido irmão, querida irmã, ou você que está me assistindo agora neste momento, ser um seguidor de Jesus Cristo implica, sim, em termos que renunciar à glória dos homens. Ser um seguidor de Jesus Cristo, infelizmente, significa que não estaremos bem com todas as pessoas, porque nós acreditamos em algo que muitas outras pessoas não acreditam. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que ele não veio para trazer paz ao mundo, mas ele veio para trazer a espada e a divisão. Vamos acompanhar comigo este trecho das Escrituras que se encontra em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, este trecho das Escrituras, ele nos mostra que muitas vezes, por sermos seguidores de Cristo ou por querermos seguir a Cristo, nós arrumaríamos ou teríamos atritos dentro das nossas próprias casas. O que dirá então diante do nosso trabalho, diante da nossa escola ou diante deste mundo? Mas o porquê que isso aconteceria? Significa que Jesus Cristo então desejaria trazer violência ou trazer a espada no sentido literal do tema ou do assunto aqui, né? De que ele gostaria que nós brigássemos com as pessoas? Não, não é por causa disso. É que esses atritos eles aconteceriam simplesmente porque o mundo odeia Jesus, ou as pessoas que não conhecem a Cristo, elas simplesmente odeiam Jesus e odeiam a mensagem do evangelho. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra que nos diz. Jesus, ele já havia nos avisado em João, capítulo 15, versículos 18 a 25. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Dessa maneira, nós precisamos entender que ao anunciarmos que somos seguidores de Jesus Cristo, ao anunciarmos a nossa crença e a nossa fé, logo causaremos impacto no mundo e nas pessoas. Porque, infelizmente, o mundo odeia a Jesus. O mundo está contrário à vontade de Deus. E ao declararmos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, que somos de Jesus ou que somos cristãos, infelizmente receberemos muitos julgamentos a respeito das pessoas que estão no mundo, como por exemplo, de que somos intolerantes, de que somos radicais, de que somos pessoas bitoladas ou então de que somos pessoas ignorantes. Porém, nós não podemos ficar apegados à glória que vem dos homens e nos esquecermos daquilo que vem de Deus, da glória que vem de Deus. Portanto, hoje eu gostaria de trazer essa mensagem para você. Não se preocupe com o que as pessoas pensam a respeito da sua crença em Jesus. Pelo contrário, continue divulgando que você é cristão. Continue divulgando que só em Jesus Cristo existe a salvação. Continue falando a respeito da sua fé, mesmo que isso incomode as pessoas. E aqui é muito importante frisar, quando nós falamos que estamos incomodando as pessoas, não estou incentivando que você seja violento, que você seja uma pessoa chata ou até mesmo inconveniente no sentido de querer forçar ou impor aquilo que você crê na vida dos outros. Não, não seja assim. Não imponha nada a ninguém, mas não tenha medo de defender a sua fé. Não tenha medo de divulgar a sua fé. Proclame a Jesus Cristo aos quatro cantos, ainda que isso venha a lhe custar alguma coisa, ainda que isso venha a lhe custar algo nessa vida. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos alertou é que ao perdermos aqui nessa vida, nós encontraremos o que há de melhor na eternidade. Então, não fique preocupado com a glória dos homens. Foque única e exclusivamente na glória de Deus, na glória de Jesus, porque Deus sabe e conhece os seus, e o Senhor nos recompensa. O Senhor é quem nos dá o melhor para as nossas vidas, e não os homens. Quando nós voltamos para o nosso texto inicial, que se encontra ali em João capítulo 12, versículos 42 e 43, nós percebemos a tristeza na vida dessas autoridades,
que creram em Jesus, mas por amarem mais a glória dos homens, não o seguiram abertamente. Vejam a alegria que eles perderam de viver o evangelho de Cristo, de servir a Jesus e de caminharem com Jesus. Uma outra passagem também que nos lembra a respeito de um homem que não conseguiu largar a glória dos homens para seguir a vontade de Deus em sua vida, está na vida daquele homem rico, que ele disse: Mestre, o que eu devo fazer para que eu tenha a salvação? Ou o que eu devo fazer para alcançar o céu? E Jesus Cristo fala para ele: então venda tudo o que você tem, doe aos pobres, para que você possa ter algo, né? Para que você possa alcançar o céu. E ele não entrega o seu tudo, porque ele preferia continuar com a glória das riquezas, o tesouro aqui nesta terra. E ele não se tornou então um discípulo de Jesus. E vemos que a história daquele homem se acaba por ali, como a história dessas autoridades que preferiram também a glória dos homens, como eles seriam chamados ou como eles seriam conhecidos pelos fariseus, e não seguiram a Jesus. Mas a história destes homens, ela se encerrou por ali. Porém, quando nós olhamos para a vida como, por exemplo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e dos discípulos de Jesus, que deixaram tudo nessa terra, que não se preocuparam com a glória dos homens, que não se preocuparam com o que este mundo poderia oferecer para eles, para que eles pudessem seguir corretamente a Jesus, nós vemos que a história e o legado deles se propaga até os dias de hoje. Durante toda a vida deles, eles viveram de acordo com a mensagem da cruz, de negar-se a si mesmo, e eles viveram a glória de Deus na vida deles. Eles viram a glória de Deus na vida deles. E como eu já disse, essa história se propaga até os dias de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele nos traz a seguinte mensagem: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E neste momento, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem se envergonhado do evangelho de Jesus? Você tem vergonha de Jesus Cristo na sua vida? Veja este exemplo do apóstolo Paulo, do qual ele disse: eu não me envergonho do evangelho. Quais são os lugares onde você está escondendo a sua fé? Você não tem se posicionado e você não tem declarado que você é um cristão, em que as pessoas ali naquele lugar, naquele ambiente, nem mesmo sabem que você é cristão. Eu gostaria então que você repensasse o seu posicionamento e tivesse a coragem de dizer que você é cristão. Não busque ou não prefira a glória dos homens. Busque e prefira a glória de Deus.